Então, dando continuidade à nossa série de estudos mediúnicos, de manifestações mediúnicas, hoje nós vamos trabalhar a jornada da alma, trabalhando poder mental, evolução, autolibertação. Como nós sabemos, todas as manifestações mediúnicas, elas têm que passar por um crivo de análise, de entendimento, de compreensão, para ver se realmente atende os princípios básicos da doutrina espírita e adjacentes. Para que a partir daí a gente possa então firmar uma convicção a respeito do trabalho. Essa manifestação ocorreu em 2014 e somente agora que a gente está trabalhando essa mensagem. Mas você falando baixo hoje, o microfone Poupando energia. Então vamos lá. Este estudo foi elaborado a partir de uma mensagem mediúnica recebida no Lar de Maria em 2014. Vamos comparar seu conteúdo com alguns pontos da doutrina espírita, observando se é a mesma, se alinha a doutrina e a psicologia acadêmica e espírita no seu processo de evolução moral e intelectual. Como nos alerta Allan Kardec em todas as suas obras, é necessário que todas as mensagens tragam coisas boas para nós, que seja, acima de tudo, útil, capaz de atender não só as pessoas que vão lê-lo e interpretá-lo, mas, acima de tudo, verificar se ela atende o momento também. Porque se ela é capaz de ser uma ferramenta útil para nós, é interessante que a gente comece a participar, divulgar e interagir com essas mensagens. Caso contrário, não haveria sentido, né? A mensagem afirma que a maior conquista da humanidade ocorrerá quando desenvolver seu poder mental a favor do bem universal. Aqui ela já começa a trabalhar um ponto que nós consideramos muito importante, que é trabalhar a mente. Nós sabemos, pela ciência, pela filosofia, pela psicologia, qual o trabalho da mente, para que se presta a mente e como que a mente pode ser estudada. Ainda é uma incógnita para nós. E dentro dessa incógnita é que exatamente essa mensagem vem como princípio, né, trabalhar o poder mental. Como vamos trabalhar o nosso poder mental? Será uma nova era do espírito de amor e aprendizado na permuta universal. Este é o princípio básico da lei do progresso, lei de destruição, capítulo 6, item 680 e seguintes de O Livro dos Espíritos. Então, já no início dessa mensagem, ela vem trabalhando, né, o poder mental, vem trabalhando o desenvolvimento, o aprendizado, que, por sua vez, encontra-se inserido dentro do Livro dos Espíritos. Já é um bom começo, né? Segundo a doutrina espírita, o progresso depende da elevação moral e intelectual de seus indivíduos. O desenvolvimento do poder mental, referente à inteligência e, sobretudo, à vontade. Quando Deus nos criou, Ele nos criou simples e ignorantes.
para que a partir daí pudéssemos, cada um, de acordo com a sua vontade, com a sua capacidade, com o seu livre-arbítrio, desenvolver-se. Em momento algum foi dado a qualquer espírito qualquer privilégio de qualquer natureza. Se hoje nós temos, como realmente temos, espíritos altamente evoluídos, e graças a Deus que nós temos, né? É porque eles são, ou foram, ou continuam sendo merecedores dessa elevação. Se por um lado faz com que a gente comece a entender e compreender todo esse processo, também serve de estímulo para que a gente possa começar a buscar também o nosso desenvolvimento, o nosso crescimento. Se todos foram criados simples e ignorantes, e muitos já alcançaram essa evolução, subtém-se que também nós podemos e devemos atingir esse processo. Concordam, Daniel? Claro. Então tá. Você falou, né? Eu não, eles falaram. Deve ser direcionado para o bem universal, o amor, a caridade e a solidariedade, superando o egoísmo, o orgulho, chagas da humanidade. Está também inserido no Livro dos Espíritos, no capítulo 7, item 793. Bom, então a gente vê que a mensagem continua caminhando, trilhando o que a doutrina espírita já consagra nos seus princípios. A referência à nova era de amor e aprendizado alude à transição planetária, onde a Terra se tornará um mundo de regeneração. Ai, que bom, né? Só que para que isso ocorra... Oi? A Terra não está no processo de regeneração? Sim. Então, Sim. ele se tornará um mundo de... Oi? Ela está falando de 2011. 2011 a Terra já era... Esse processo já está há muito tempo. Já vem, porque esse processo não é de um dia para o outro. Não é assim, Anderson. As coisas vão acontecer de forma lenta. E já vem acontecendo de forma lenta. Regeneração? Sim, processo de regeneração. Tem que falar de regeneração? Oi? Sim. Sim, já começou. E o pontapé inicial que nós acreditamos foi através da codificação. Que aí sim deu uma nova roupagem, um novo entendimento, uma nova compreensão em relação ao espírito, em relação à alma. Então, se a Terra está passando por um processo de transformação, não é a Terra em si, não é o espaço físico, são aqueles que habitam a Terra. Mas veja bem, encarnados e desencarnados. Não é só encarnado. Para piorar mais um pouquinho. Porque aqui tem coisa. Oi? Quem ainda estiver em espírito e desencarnado, tem que ir, nós temos que ir. Por que encarnados e desencarnados? Porque ainda nós temos grandes levas de espíritos desencarnados que estão vinculados a nós, não é isso? Precisa de muita gente para trabalhar do outro lado. Por isso que existe um processo lento, mas efetivo, de fazer um trabalho de saneamento da psicosfera para encaminhar esses irmãos para que possibilite a Terra desenvolver
acelerar esse processo. Essa é a importância das casas espíritas e de que as pessoas compreendam o que é o espiritismo e possam ser postos Sim. para os desencarnados. Para quê? Porque essa é a regeneração. Essa é a verdadeira regeneração. Por isso é que as casas espíritas, como o trabalho lá de Maria, e tem outras que trabalham assim também, é conscientizar aqueles que passam a acreditar, né? Porque a gente passa a acreditar depois que conhece. Exatamente. Né? Passa a acreditar e ser um posto de saúde para esses desencarnados, que um dia nós vamos ser eles também, mas vamos estar um pouquinho melhor preparados. Assim a gente espera, A né? gente espera, não, isso assim a gente espera. Sim. Amanhã será nós, com certeza. É o que o Jorge está falando. Então, você vê que não é um processo fácil. É um processo de várias implicações. E, graças a Deus, repetindo, aqueles espíritos evoluídos que já poderiam estar em outros orbes, em outros lugares, preferiram estar aqui conosco para nos auxiliar nisso. É exemplo de Maria mesmo, a mentora dessa casa. Eurípides Barçanufo, Bezerra de Menezes, Jesus, velho. E- Jesus não precisava voltar aqui. próprio Jesus, que é o governador desse orbe. Então, todos esses enganjados nesse processo de regeneração. Né? Então, quando a gente ouve, principalmente das pessoas adeptas ao Espiritismo, falar, não, a Terra está passando por um processo de regeneração, vai regenerar, mas não é bem assim. Vai passar, vai. Porque o progresso existe. Não tem como impedir o progresso. Mas cada um vai ter que fazer a sua parte. Não é bem a terra, Porque né, doutor? Oi? Não é bem a terra, né? É que não fica nela, né? Sim, com certeza. Eu não vou saber se eu e o outro estou aqui regenerando. Você está aqui regenerando, dando a sua contribuição. Ah, tá, que bom, menina. E dentro daquilo, Agora deixa eu entender. e dentro disso também, a própria Terra, como elemento físico, vai passar por um processo também, porque dela é extraído parte de componentes para o nosso perispírito. É energia. Nós vibramos energia. Sim. nós- Entendeu? Então você vê que é na verdade um somatório de conhecimentos e informações que vão ao final propiciar essa transformação. Né? Eu transformei muito mesmo. Já. Depois que entrei aqui, Todos fui nós. educada, Sem- e muito educada. Todos nós, sem exceção. A verdadeira civilização, à luz da doutrina espírita, não se mede pelo avanço da ciência e da tecnologia tão somente, mas sim pela moralidade e pela prática da verdadeira caridade e da fraternidade entre os homens. No mesmo sentido da mensagem, a psicologia espírita entende que a verdadeira felicidade e evolução social ocorrem quando a mente individual e coletiva se sintoniza com os princípios éticos universais, utilizando a força do pensamento e da vontade para o altruísmo. Altruísmo é a gente crescer e se crescer. Não é egoísmo. Sim. Mas às vezes a gente está sendo altruísta e está sendo visto como egoísta. Aprendendo a ser a parte teórica na hora que a gente se ama. Por isso que nós temos que sermos benevolentes conosco mesmo. Né? Primeiro com nós mesmos, né? Sim. Toda sinalização da mensagem visa o despertar do gigante adormecido. Então, nessa mensagem, ele vem falando que nós temos um gigante adormecido dentro de nós. O nosso potencial interior, nossa consciência divina, é aquilo que a doutrina espírita fala que nós temos uma centelha divina em nós. Tá? Eis aí o gigante adormecido que habita em vossas almas.
se faz urgente a necessidade de despertar o vosso gigante adormecido. Então, ela faz essa reflexão que é chegar o momento. É agora que nós temos que despertar essa consciência interior, para que a partir daí a gente possa se projetar. A psicologia analítica de Carl Jung já trabalhava o tema do gigante adormecido ao ser interpretado como o eu, sendo ele o centro da totalidade psíquica que inclui o consciente e o inconsciente, o self, e com o vasto potencial inexplorado do ser, porque ainda nós estamos engateando nas questões interior. Nós não sabemos nada ainda, né? Despertá-lo significa iniciar o processo de individuação, ou seja, é a gente começar a ter consciência de nós próprios, de que cada um somos um espírito responsáveis por todos os nossos atos. Despertá-lo significa iniciar o processo de individuação, tornar-se um ser individual responsável por si mesmo e não transferir responsabilidades para os outros. É difícil. Quando a gente faz, a gente vê que a gente é capaz de ser ruim. É muito ruim se ver como é fácil com o outro como ruim. Mas no final, Mas no final dá certo. Deus quiser. Inclusive, tem que buscar. Na psicologia analítica, dominar a si mesmo implica integrar e direcionar conscientemente as forças do inconsciente e do potencial para o bem, sem permitir que energias deletérias atrapalhem e causem equilíbrio. Aqui é interessante a gente pontuar que a psicologia analítica de Carl Jung, não do Freud, mas de Carl Jung, já trabalhava nessa direção. Então, quando a gente fala que a Terra está passando por um processo de transformação, a gente toma como ponto, como base, todos esses acontecimentos lá atrás. A coisa vem passando passo a passo, tijolinho por tijolinho, pedra por pedra. As coisas não acontecem de uma hora para outra. Né? A partir desses acontecimentos, é que nós, a humanidade, vai assimilando, vai entendendo, vai compreendendo e vai começar a desenvolver esse potencial. Ou seja, cada um vem em algum momento da nossa existência ou de existências passadas, contribuindo com o que pode. Altruísmo. Tanto na doutrina espírita como na psicologia espírita de Joana de Ângeles, de Valdo Franco, o gigante simboliza o self, o espírito purificado, com suas imensas potencialidades divinas e o poder da mente, vontade, pensamento e ação. Então, a gente percebe que não existe divergência entre a psicologia analítica, acadêmica, a psicologia espírita, a doutrina espírita, quando o trabalho é evolutivo, trabalhar o self. O que é trabalhar o self? É proporcionar o nosso crescimento interior, o nosso desenvolvimento interior. Que nós sabemos não ser tarefa fácil. Sócrates, com o mito da caverna, já trabalhava isso. Sim, todos esses filósofos da antiguidade, né? Inclusive a própria doutrina espírita, ela faz menção a Sócrates. Conheça-te a ti mesmo. Eles morreram, será que não voltaram ainda não? Eles eram bonitos mesmo. É possível. Atrás. É possível. Olha o Sócrates ali. O livro nem está. Aquele que jogou no banho, né? Oi?
foi aquele que jogou no Corinthians. E veio o doutor aí. O despertar e o reconhecimento da sua natureza espiritual e de sua responsabilidade pessoal. É de sua responsabilidade pessoal. O trabalho é encontrar o equilíbrio e recondicionar suas energias para a prática do bem, revendo as vivências pretéritas. O autoconhecimento é a reforma íntima. Eu queria que vocês prestassem atenção no pequeno detalhe aqui, quando ela traz isso aqui, essa informação. O trabalho é encontrar o equilíbrio e recondicionar suas energias. Ou seja, todos nós temos o nosso potencial energético. Tanto podemos utilizar para o bem, quanto para o mal. Porque quando nós direcionamos as nossas energias, naquele momento que as energias são emitidas, para elas não faz diferença para o mal ou para o bem. Só que essas energias, elas são diferentes. Na elaboração para o bem, é um tipo de energia que nós vamos produzir. Como para o mal também, é totalmente diferente daquela energia para o bem. Então, quando fala aqui, canalizar suas energias para a prática do bem, é converter essa energia que nós trazemos conosco para que ela seja produzida, uma energia para o bem. Né? E todo mundo tem ela dentro? Todos nós temos essas energias. Todos nós temos. Quando nós estamos com ódio, que tipo de energia nós vamos produzir? São energias deletérias. Né? Outra questão aqui, revendo as vivências pretéritas. Como que a gente consegue fazer isso? Reviver fatos passados de outras vidas, de outras encarnações. E segundo ela, é necessário para que a gente possa entender, compreender o momento atual. É nos condicionarmos. Primeiro, nós temos que aceitar, ter entendimento, a consciência de que nós somos espíritos e que existe a reencarnação e que existe a sobrevivência da alma após a morte do corpo físico. A partir daí, nós temos que acompanhar todo esse mecanismo. Como que isso se processa? Quando nós fazemos isso, nós vamos nos condicionando a ficarmos cada vez mais em condições de ter uma percepção, sentidos mais aguçados. Nós sempre ouvimos dizer o sexto sentido. E nos sentidos mais aguçados. São pessoas que conseguem, com o tempo, com o exercício, com a prática, se direcionar para esse quadro. E aquelas pessoas que conseguem trabalhar isso em si, conseguem receber indicações do que nós fomos em vidas passadas. Fala de novo. Você mudou a mente. Quando a gente começa a trabalhar isso em nós, primeiro é entender que nós somos espírito. É o primeiro passo. Atender, compreender e aceitar a reencarnação. Se existe a reencarnação, nós já vivemos em outras vidas. Então agora estamos vivendo agora. Como nós vamos também entender a lei de causa e efeito? O que nós fizemos lá, em algum momento nós vamos ter de ruim, nós vamos ter que quitar agora. Ou senão, nas próximas encarnações. Então não existe uma separação de elos. O elo é permanente. De vidas anteriores e de agora e do que será amanhã, correto? Só que na vida atual, agora, nesse momento, muitas das nossas interferências psíquicas, físicas,
mentais, espirituais, são oriundos de reflexos de vidas passadas. Quando nós temos esse entendimento, essa percepção, o que nós podemos fazer para que a gente possa ter um entendimento mais aflorado? Porque quando nós reencarnamos, nós nascemos numa folha branca. Isso fica lá atrás no esquecimento. Eu falo, mas espera aí, então não estarei contra as leis agora, você buscar entender o que você foi? Eu diria não. Por quê? Quem busca isso, porque já tem o conhecimento, o entendimento do Espírito que somos. Não vai ser por brincadeira. Não vai ser por diversão. Curiosidade. Não vai ser por curiosidade. Vai ser para uma autolibertação. Porque muitas vezes os problemas que nós temos hoje, psíquicos, grande parte é a origem do que nós somos lá atrás. E nós temos que trabalhar isso. Então, à medida que a gente vai trabalhando esse processo e nos tornamos pessoas mais sensíveis, capazes de captar essas mensagens lá atrás com a aplicação atual, vai atender às necessidades do momento. Deu para entender? Você descobrir do nada, você já acordar sabendo que uma vida passada você talvez fez uma maldade incrível. A gente não aguenta, a gente já acorda culpado e não consegue. Então a gente vai melhorando emocionalmente para ter consciência disso, porque se a gente tiver consciência no estado que normalmente a gente procura um lugar para ajuda quando a gente está mal. Sim. Se a gente souber na hora que a gente estiver mal, a gente acaba de se matar. E muitas Deus, situações a sim. gente não permite, Deus, eu acho que não é permitido neste momento. A gente busca ajuda, aí nos é dada a consciência, uma luz, para a gente poder ir acalmando internamente e acessar essa informação para a gente perceber que o hoje é função do ontem. E o hoje vai ser o amanhã. Ou amanhã. Esse é o motivo do estudo. Exatamente. Dentro desse processo, uma pessoa materialista que se torna espírita e começa a ter o entendimento da doutrina, em algum momento ele vai questionar isto nele. Por que eu sou tão materialista assim? Por que eu sou pegado tanto às coisas materiais? Ele vai ver que não é dessa existência. Ele vai ver, vai começar a entender que é da vida passada e que precisa trabalhar isso. Muitas vezes, muitos não trabalham porque a gente, o que eu fiz para merecer isso? Não tem sentido. Sim. Porque como ele não tem o entendimento da doutrina, ele vai continuar no materialismo. Vai. E falta um pouco de humildade também. Não sei. Exatamente. Então, quando você não percebe esse processo, Pouco é importante. todos os demais ficam fragilizados. O sofrimento, olha só como dela. Então, isso que ela vem falando aqui, ó, revendo as vivências pretéritas nessa mensagem. É nos ensinando que nós temos que começar a despertar os nossos sintomas, os nossos sinais de hoje, que em algum momento está em desacordo com o que ensina a doutrina espírita, para que a gente possa ver, peraí, se não é dessa existência, é de existência passada. Se é de existência passada, eu vou começar a me policiar para que eu possa, com o tempo, corrigir isso. Em resumo, é o que está falando. Para atingir o estágio do autoconhecimento, auto-perdão e da autolibertação, é outro ponto interessante aqui, é necessário se reprogramar. Por quê? Quando nós começamos a perceber isso, nós não podemos também entrar em paranoia. Não podemos também nos sentir culpados. Nós podemos... Exatamente. Aí o que nós temos que trabalhar? O auto-perdão. Para que a gente consiga a autolibertação. Então, por isso que é interessante, quando iniciar esse processo de buscar
esses entendimentos, nós temos que ter em mãos essas ferramentas, o auto-perdão e a auto-libertação, para que, compondo isso, a gente possa ser uma pessoa equilibrada, com uma emoção estável, ainda que busquemos fatos naturais. Né? O ponto-chave para encontrar o caminho de autolibertação exige a superação do passado, a compreensão do presente e a utilização das experiências reencarnatórias. Utilizar em nosso favor. Aquilo que possivelmente já fizemos errado lá atrás, ainda que não esteja totalmente escrito, mas pode vir em forma de diagramas, a gente vai ver, pá, estou vendo esse sinal aqui, talvez possa ser isso. Já me deixa aceso, já me deixa com observação, para que eu não cometa o mesmo erro agora. Mas, Mantenedor, você fala que fez de errado aquilo que passaram, ou em outra jornada. Só que naquela época era correto. Sim, mas como nós não estamos lá, estamos aqui, agora, a análise que nós temos que fazer é de agora. Hoje, pelo entendimento que nós temos, já sabemos que o que nós fizemos lá é errado mesmo, porque lá nem conhecimento nós tínhamos dessas imperfeições. Ah, eu já fiz isso. Não tem como não saber. Ah, lá eu fiz errado. Foi? Não tem como eu saber da minha vida passada. Eu fiz aquilo de errado. Tá. Vamos supor que você é uma pessoa que tem um grande ódio no coração. Se não foi dessa existência que você cultivou isso, você adquiriu isso em algum momento, não foi? Foi. Então isso foi aonde? Vidas passadas. E se você sabe que o ódio hoje vai te trazer um transtorno enorme, O índice vai doença psicossomática e tudo mais, você vai procurar trabalhar isso aí, não é? Graças a Deus que eu não tenho. Então é isso. Entendeu? Nada mais do que isso. Você acaba É alimentando igual isso. aquela primeira sucessora daquele pai, né, que perdeu a filha. Sim. É isso, né? O conhecimento espírita facilita, olha aí, o conhecimento espírita facilita buscar revisar o passado na busca do perdão nessa mensagem mediúnica. Porque se você não tem nenhum conhecimento disso, para que você vai buscar lá atrás? Vai fazer o que com isso? Né? Exato. O conhecimento espírita facilita buscar revisar o passado na busca do perdão. Nessa mensagem mediúnica, o Espírito pede: revivam vossas lembranças pretéritas e atuais, mas não deixem que o peso de vossos remorsos sejam maiores que a vontade de vos libertar. Quando a gente corrige nosso filho, a gente fica com pena, porque ele chora mais que ele. Essa mensagem do texto mediúnico é um convite ao autoconhecimento. Conheça-te a ti mesmo. Essa afirmação está na questão 919 de O Livro dos Espíritos, dito por um sábio na antiguidade, atribuída a Sócrates, mas ninguém sabe. É necessário confrontar os erros e medos erradicados nos mais íntimos, no mais íntimo de vossos seres, para que eles sejam libertados. Isso aqui, Kardec, através da codificação dos Espíritos, manifestaram dessa forma Allan Kardec. Neste processo de transformação, temos que entender a diferença entre remorso, que é um sentimento paralisante, e o arrependimento, que é motor de mudança. O verdadeiro arrependimento gera vontade de reparação e a libertação do peso do passado.
Sabemos que o caminho virtuoso do aprendizado é tortuoso, é difícil, é penoso, não é fácil, mas vale a pena. É o acúmulo de experiências que trazemos e que devemos usá-lo a nosso favor agora, para que ele não nos escravize mais. Este é o conceito de prova e expiação no Espiritismo, que, quando bem aceitas e aproveitadas, aceleram a nossa evolução. O objetivo é a autossuperação, conceito muito presente nas obras de Emmanuel, da psicografia por Chico Xavier. Então, o que a gente percebe com muita clareza, é que as obras espíritas, de um modo geral, sempre trouxeram para nós esse entendimento que nós estamos falando aqui agora, em função dessa mensagem. Mas são tantas coisas que trazem as obras básicas, que não dá para a gente frisar ponto por ponto, analisar palavra por palavra, expressão por expressão, em sua profundidade. Quando a gente tem a oportunidade, como nós tivemos aqui, de recebermos uma mensagem curta, pequena, como foi esta, mas inseridas dentro desse contexto da doutrina, quando você começa a trabalhar isso, você percebe a grandeza das obras básicas e também dessa mensagem que vem reafirmar aquilo que os espíritos já trabalhavam. Tudo isso não é nenhuma novidade, pelo contrário. Mas para nós está sendo. Por quê? É uma forma da gente repisar aquilo que eles já afirmavam há muito tempo atrás. O caminho é de espinhos para chegar à autolibertação. Temos que passar por provas e expiações sem abrir mão do nosso livre-arbítrio, que é muito importante. Por isso que, quando perguntam, mas a doutrina espírita te proíbe fazer isso ou aquilo? Absolutamente nada. Uma moça falando que ela cresceu na doutrina espírita, ela falando que lá no lugar que ela frequentamento do lar kardecista, eles obrigavam, se fosse em outra igreja, eles escreveram isso aí, é a doutrina espírita, do lugar que você coloca, está colocando isso aí, do lugar. A doutrina espírita não tem proibição nenhuma, nem pode ter. Não, porque você não prefere o livre-arbítrio. Não tem como. Manda parar de tomar os remédios, porque nunca Não existe isso. Por isso que existe muita distorção também dentro da doutrina espírita. Por isso que a gente tem que estudar, pesquisar, avaliar e verificar. Às vezes o pessoal fala, mas eu tenho 20, 30, 40, 50, 100 anos, 60 anos de espiritismo. Mas daí? Se não tiver um conhecimento mais aprofundado, um conhecimento mais enraizado, um entendimento mais apurado, ele vai tornar mais ignorante, às vezes até pior do que o outro que não é. Vai distorcer tudo. Exatamente. Daí a gente muda até sem saber que está mudando, né? Aí que está. Essa mudança vem de dentro para fora de uma forma lenta, A gente não impositiva, vê que mas que transforma. transforma mesmo. A emancipação espiritual e psicológica se dá pelo trabalho consciente sobre si mesmo, transformando experiências dolorosas, o acúmulo de experiências em aprendizado e força. Foi necessário a vinda do Consolador prometido por Jesus para trazer a chave da libertação. O estudo da consciência através da doutrina espírita, pelas leis divinas, libertando da ignorância, que sempre foi, em todos os tempos,
a causa do sofrimento e da escravidão moral. O esclarecimento é a chave para a autolibertação. Então, sem o esclarecimento, sem a instrução necessária, nós vamos continuar acorrentados, nós vamos continuar presos a preconceitos, a inverdades, que vão nos levar a nada, não vamos sair do lugar. Nessa mensagem, os argumentos valiosos, com um poderoso convite para o emprego da autorresponsabilidade no processo evolutivo, não deixa dúvidas. A mensagem central é que a libertação não vem de fora, mas é uma conquista árdua e meritória, realizada por meio do esclarecimento e do uso do poder mental, da vontade, do querer, a serviço do amor e do bem. Neste emaranhado de informações, o pensamento como energia, segundo o Espiritismo, tem consonância total com o fluido cósmico universal. O pensamento, portanto, é uma vibração, uma energia real que atua no fluido espiritual, através do fluido cósmico universal. Então aqui, a gente não tem como, constantemente a gente trabalha sobre isso, é trabalhar o pensamento. Não tem como ser diferente, porque tudo que façamos é através do pensamento. Não tem como. E tem aquela inverdade, né? Ah, mas eu não pensei. Claro que pensou. A gente não faz nada sem Falei de pensar. pensar. A gente não faz nada sem pensar. Né? Mas dominar o pensamento é muito difícil. Demais. Ué, por isso nós estamos aqui. O pensamento vem, você fizer, depois você bate, espreme e volta. Pô, tristeza. Mas é como domar um cavalo para mim. Seu E Deus. não é fácil. Precisa de pensar e depois descansar rapidinho. Vale. Aí você ajuda. É um exercício. É um exercício. Né? Pensa rapidinho. O espírito desencarnado utiliza o pensamento e a vontade, assim como o ser humano utiliza as mãos. Então, como o espírito não tem o elemento físico, ele vai usar o quê? Do pensamento para bater a porta, para mover objetos, para poder aparecer. Enfim, ele vai usar o quê? O pensamento. A alma tem seus conceitos próprios de transformação quando refere-se às mazelas da alma. Ou seja, para que a gente possa entender, compreender os fenômenos da alma, como que a nossa alma se predispõe em relação ao conjunto do que nós vivemos dentro da matéria, nós temos que entender alguns princípios básicos dos fenômenos da alma. A física, a química e de todas as demais ciências são regidas por leis próprias. A alma também tem suas leis. É por meio da lei de atração e sintonia que mantemos o nosso pensamento atrelados ao ódio, vingança, revolta, amor ou paz. Não é? Lei da atração. Essa aqui Não tem como. Se nós estamos vibrando de uma forma positiva, quem vai estar conosco nesse momento? São os espíritos. Ao contrário, também é verdadeiro. Então, com base no quê? Na lei que rege a alma, que é a lei de atração e de sintonia, para que seja feita a justiça divina. Hã? E aí vem o livre-arbítrio. Cada um vai se posicionar do jeito que se entende melhor. São esses componentes que determinam nossa faixa vibratória.
Aonde que eu quero estar vibrando? A opção é minha. Por afinidade, sintonizamos com espíritos e ambientes que possuem a mesma vibração. A exemplo da obsessão. Então, é uma opção. A doutrina espírita veio nos ensinar a lidar com essas leis. O poder da vontade como manifestação máxima e consciente do poder mental, através da força do pensamento. Só que tem que estar junto com a emoção. Não é só pensar. Sim. Tem emoção boa, porque não adianta você ver o carro. Acabei de falar com o carro com as meninas essa semana. Eu vou ir na escola para hoje a gente pular. Aí as velhas Cecília, toda terça-feira a gente vai pular. Aí eu falei assim, Cecília, você orou com amor? Então é por isso que nós estamos indo pular. Tem amor. Sendo ela a força diretriz que o espírito utiliza para impor-se sobre a matéria, dominar o corpo físico e os instintos, gerenciar o pensamento, escolher, dirigir e manter a qualidade das ideias, bloqueando a influência dos maus espíritos e das tendências inferiores, como tudo isso está descrito no Livro dos Espíritos, na questão 833. Então não tem nada diferente. Kardec já nos alertava sobre isso, porque essa mensagem veio reafirmar. O papel da epigenética em nosso processo de transformação faz parte deste contexto. A doutrina espírita, ela está baseada em 3 fundamentos, em 3 pilares: Sim. ciência, Filosofia e religião, que é a moral. Então a epigenética é um viés da ciência, é a ciência, né? O papel da epigenética no nosso processo de transformação faz parte desse contexto. Agora nós vamos ver, sobre tudo isso que nós falamos, como está a epigenética. Como que ela vai se posicionar com o conhecimento da doutrina espírita, se ela vai divergir ou não. Vamos misturar nas cabeças todinhas. Vai, ideal, vai virar não sei o quê. A ciência veio trazer sua contribuição, permitindo que o ponto de convergência entre a ciência e a epigenética acelere o avanço do processo espiritual. Olha, mas então a epigenética veio trazer um benefício para que nós pudéssemos entender, compreender melhor a doutrina espírita? É o que diz. Então vamos lá. Hoje, sabemos que a reforma íntima passa pelo nosso ambiente interno e externo, podendo marcar o DNA, com influências na saúde e no comportamento das pessoas, e que essas marcas podem ser transmitidas, né? Então a epigenética, ela tem o poder de transformar, que é pelo pensamento também, né? Agora, veja só, e que essas marcas podem ser transmitidas, ou seja, podem ser transmitidas para os nossos filhos. Então, aquilo que nós podemos mudar pela epigenética, pelo pensamento, podemos mudar para o bem ou para o mal. Quando se muda para o mal, essa carga genética, ela pode ser e vai ser, muitas vezes, utilizada pelos nossos filhos. Ou seja, além de nós estarmos contribuindo para o nosso insucesso evolutivo, uma vez que nós estamos danificando o nosso físico, nós vamos também participar da herança que nós vamos repassar aos nossos filhos. Hoje, eu bebo muito. Hoje, hein? Agora eu entendi. Né? Então nós temos essa capacidade de repassar isso. É o que está sendo dito.
A exemplo do que foi dito, um alto nível de estresse, permanente crônico, de medo, raiva, mágoa, pode levar à ativação dos genes ligados a inflamações ou doenças que são doenças psicossomáticas. Enquanto a meditação e o bem-estar proporciona a calma, amor, perdão, que vão atuar de forma contrária, de forma positiva, podendo ativar genes ligados à saúde, resiliência e longevidade. Mais uma vez o livre-arbítrio. Aonde eu quero me posicionar? Na prática do bem, na prática do mal. Eu vou escolher. Os estudos da epigenética na hereditariedade sugerem que algumas dessas marcas epigenéticas podem ser transmitidas para a próxima geração. Isso é a ciência que está falando, não é a doutrina espírita. É a ciência que está falando. Ou seja, o trauma ou padrão de comportamento dos pais, avós, pode influenciar a forma dos genes das gerações futuras. Então, quando nós pensamos que estamos estragando somente o nosso corpo, muitas vezes nós estamos estragando também as próximas gerações. Contudo, olha só que interessante isso aqui. O fator da hereditariedade na epigenética em nada modifica o planejamento reencarnatório. Ela não entra em choque. Ah, mas você não falou que dependendo os filhos pode herdar? Pode. Mas e aí o planejamento reencarnatório? Então vamos lá. Em nada modifica o planejamento reencarnatório, pois o espírito irá buscar uma vestimenta corporal que mais se ajusta a ele. A parte carnal, na última parte, que o espírito vai escolher para se projetar na próxima reencarnação. Ou seja, pais com transtornos terão mais chances de receberem como filhos espíritos que se receberam geneticamente a eles. Então, se os pais já eram perturbados, já tinham problemas, a possibilidade de receberem filhos também dessa natureza vai ser grande também. Por quê? Entendeu? Então, olha só como que a epigenética vem demonstrando para a gente o que a ciência, ou o que a filosofia espírita já nos falava através da lei de atração. Olha só que interessante. Né? Ou seja, pais com transtornos terão mais chances de receberem como filhos espíritos que se receberam geneticamente a eles. Então, ela não interfere no planejamento reencarnatório. Apenas tudo que aqui se faz é aproveitado. Não perde nada. Absolutamente nada. O espírito é, portanto, atraído e ligado a uma vestimenta corporal para o novo corpo, cujas predisposições genéticas e epigenéticas vão se ajustar às suas necessidades evolutivas ou de reparação kármica. Simples assim. Você, né? E, doutor, como quebrar esse ciclo? Como quebrar esse ciclo? É você se transformando. Eu não posso consultar. É você se transformando. Aí ficou fácil, né? Aí ficou fácil, né, Paulo? Aí ficou fácil. Essa encarnação consegue, igual eu, depois meninas, algumas coisas que eu percebi, eu fazer essa mudança geneticamente em mim, geneticamente nela. Isso. Mas é quebrar esse. Isso.
Nelas, não os caramelos nelas. Sim, Aquelas, né? inclusive ciclos de suicídios. Viu, né, Camila? Eu sei, já me vi uma. Né? Então, existe essa possibilidade, sim, com o trabalho, mas isso a pessoa tem que ter essa conscientização. Aquele que não tem o entendimento da doutrina espírita, principalmente em relação a esses princípios, muito pouco vão poder fazer em relação a isso. Sim, igual, depressão, familiar, a vida inteira. Depressões e tudo mais, tem tudo a ver com isso. Ah, Deus fala. Tem tudo a ver com isso. Nossa, A epigenética também pode ser vista como um dos mecanismos pelos quais o espírito, ao se ligar ao corpo, encontra um ambiente biológico, o corpo herdado dos pais, que possui marcas epigenéticas que favorecem ou dificultam a manifestação de suas próprias tendências. Aqui também tem uma outra coisa importante. Através da epigenética também, ela pode configurar para o espírito se ele quer uma prova mais difícil, para viver e nascer num ambiente mais pesado, mais carregado, mais desafiador. A epigenética também vai trabalhar isso. Olha, aonde que você, porque o meio também não tem influência, aonde você vai reencarnar, o ambiente lá é carregado e pesado. Você topa? É isso mesmo? Vamos lá? Quer dizer, é uma oportunidade também para o espírito trabalhar isso. Ainda pergunta que está com Né? E se É o eu que não diz quiser aqui. vir, vou falar, Oi? não? Se eu não quiser vir naquele... Não, a escolha é sua. Quando você faz seu planejamento, você escolhe. Desde... Você quer vir primo da sua igreja? Eu falo, não. Não. Aí eu venho. Ah, eu não sei se é uma boa ou uma escolha. aí você vai ter meio logo, é. Aí eu vou ter o logo perto. Né? Então, a marca biológica epigenética pode potencializar a tendência moral kármica. Ou seja, tanto para a prova, como para também aumentar aquela situação. Enfim. Se você escolher muito, Ian, você pode ser escolhido. Olha, Se haver necessidade, tem que ir. Né? É compulsório. Aí é compulsório, exatamente. a minha esposa do logo. Enfim, a epigenética Assim tu não vai querer. Eu obedeço. A epigenética trouxe sua contribuição no campo espiritual também, não é só da ciência. Ela trouxe a sua contribuição também no campo espiritual, como nós estamos vendo hoje. Como nós estamos analisando isso. Né? Pelo que você pensa, sente e faz. Tendo um impacto biológico e moral que se estende além de você mesmo, nas futuras gerações. A reforma íntima é qual? A reforma íntima é, portanto, um ato de saúde, amor e espiritualidade, com responsabilidade integral de cada ser encarnado. Por isso que tem um saborejo na pessoa. Ajuda, claro que Isso aí que você ajuda. acabou de falar, tipo assim, Você tem que dar essa planejada. igual uma amiga minha de escola, que é professora, ela falou que o menino deu uma cuspida na cara dela, no rosto dela, um menino de 5 anos. Aí ela falou assim, oi, mano, isso já é da casa, que ele joga a cadeira pra cima e coisa. Aí é o que ele vê na casa dele. Então é isso aí, né? Os pais estão passando produto do, né? Aí nasceu ali para vencer esse Exato. comportamento dos Para pais. que- verificar e sentir todas essas questões. É. Porque os pais, como missionários, eles têm a obrigação de trabalhar com os filhos. Só que nem sempre os pais têm essa convicção, têm esse entendimento, têm essa compreensão. Né? Quando o pai não faz nada disso, e, bom, você sabe o quê?
Simplesmente, livre-arbítrio da... o livre simplesmente, Não, em algum momento ele vai ter que resgatar isso. Ah, tá. Com certeza, é a lei de justiça, de causa e efeito. Esse negócio de sintonia que você falou, né? Sintonizar as vibrações é muito interessante, porque quando alguém fala, né, para quem acredita, você vai ver, eu vou fazer um trabalho com você. Se a pessoa ficar só pensando naquilo e entrar na vibração Sim. dessa, qualquer coisa que acontece de Com ruim, certeza. já pensa que é. Se Sem você não dúvida. esquenta, foi. Por isso que no início da mensagem fala para que a gente possa começar a trabalhar a questão mental. É muito importante. A saúde mental, para que a gente possa trabalhar o emocional, ter o equilíbrio, é fundamental. Não temos outra saída. Simplesmente não temos. Gente, muito obrigado. Uma boa noite. Espero que realmente o estudo possa ter trazido alguma luz, algum entendimento, né?